Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando. Vamos deixar-vos uma proposta. A apresentação de um livro, sábado, 5 da tarde, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, no âmbito de encontro com autores. Fernand Viegas vai apresentar o seu mais recente livro, a sua última publicação, apresentada pela editora Porto Parágrafo, em janeiro deste ano. Bem, quem é Fernand Azinheira Viegas? É algarvio, natural de Peixão, concelho de Olhão, mas, como podem verificar pelo nome, partiu para Paris muito jovem, onde estudou dança clássica, jazz, filosofia e mais tarde especializou-se em psicanálise na Universidade de Paris e em meditação e yoga na cidade de Benares, na Índia. Ele connosco, ele que vai falar de primeira pessoa sobre a sua vida. Fernand, bem-vindo! Bem-vindo. Obrigada porque está connosco, vai partilhar aqui um pouquinho o momento, porque queremos saber um pouquinho mais e abrir aqui a expectativa para a apresentação deste seu livro, Saudade. Sim, é o primeiro livro. Na ordem dos 8 livros que estão escritos, é o primeiro. Portanto, a sua vida tem sido pautada por isto mesmo. Publicações, enfim, passar para o papel momentos diferentes da sua vida. Sim, este livro é o adolescente. Quando eu tinha 18 anos, eu não estava em dificuldade de viver, até por acaso não era suicidário, mas era um adolescente que tinha tendência a pensar. E, como dizia o meu professor de filosofia, pensar é o contrário de acreditar. Então, como eu não acreditava em nada, estava um pouco perdido, porque as pessoas que acreditam é que tem aquela droga, aquele medicamento intelectual que vem dar um conforto. Eu não tinha esse conforto, então comecei a escrever. E eu não tão pouco sabia que estava escrevendo. Aquilo saía sozinho, era como se fosse... como se alguém lhe ditasse? Sim. Aquilo saía naturalmente. E aquilo estava cheio de incompreensões, cheio de erros, mas não era erros de gramática, era erros de compreensão, porque eu não estava compreendendo o que estava dizendo. Ora, quando eu fui à Índia, em 1979, em março de 79... Ainda muito jovem. Sim, ainda muito jovem. Não havia nada. Não havia nem telefones, nem internet, não havia nada. É como se a gente fosse para outro planeta e eles diziam, mas tu és louco, o que é que tu vais fazer para a Índia? Eu tinha encontrado um grande senhor, chama-se Lanza del Vasto, que é discípulo de Gandhi, e ele engraçou comigo e disse, se tu queres compreender qualquer coisa, o que anda já à pergunta, não é aqui que vais encontrar. Então, não sei, um dia... como se fosse um grito, fui até uma agência de viagens, comprei um bilhete e lá fui para a Índia. Não, eu não trouxe nada da Índia, mas trouxe... Fisicamente? Fisicamente, sim. Mentalmente, sim? Sim. Trouxe que o homem tem tudo em ele. Está tudo aqui inscrito. Não é que um adolescente ou mesmo uma criança, não é porque ele não recebeu afetivo, porque eu faço uma grande diferença entre afetivo e emocional. A inteligência emocional é muito importante. Não é que porque uma criança não recebeu afetivo da parte dos pais que ele não tem isso nele. Isso está no fundo dele. É preciso somente que ele ande à pergunta. A maioria dos homens ficam nos traumas. Bom, cuidado, há uma grande diferença entre um trauma e um transtorno e uma deficiência mental, não é? Mas quem não tem traumas? Os traumas? É? Traumas. Sim. Os traumas é uma coisa, é uma normalidade ter traumas. Porque sou vivo, sou de carne, de sangue, de alma. Se eu não tivesse traumas, era um robótico. Era qualquer coisa que... Bom, eles se calhar querem agora fazer dos homens uns certos robôs com a inteligência artificial. Penso que a inteligência artificial deve ter outra função, porque ela não é inteligente. Ela é uma memória. Sim.
juntando tudo do mundo, todos os nossos pensamentos acumulados que depois põe em prática, não é? Claro. É preciso saber ter uma... Eu não sei como é que se pode dizer em português, mas em francês diz un éclairage. Quer dizer, é ter uma claragem, é ter uma visão do que a gente está fazendo. Então, para voltar a este livro, eu tento-o apresentar agora, porque eu já saí dele, e está uma parte em francês, uma parte em português, porque andei à guerra entre as duas línguas e até é muito importante essas duas línguas. Tem muitos anos de França. Sim, 59 anos. Pouca coisa, sim, pouca coisa. 11 anos de Portugal. É uma guerra intensa cada vez que se quer expressar, não, Fernando? Sim, eu ando, como vocês estão vendo, ando aqui o pontapés com as palavras ao soco sim, mas estou cá. E então, hoje quero apresentar esse livro porque quero apresentar o adolescente. Eu penso que o adolescente é muito importante hoje na nossa sociedade atual, ocidental, porque parece-me que os ocidentais hoje da internet são muito parecidos em França e em Portugal. O adolescente hoje é um indivíduo quase perdido, porque a sociedade não está acreditando nele. A sociedade está dizendo que ele tem de se formar. Ora, formar é uma coisa, mas o conhecimento é outra. Adolescentes que se formam para terem um trabalho, é muito importante ter um trabalho para viver na sociedade, mas um adolescente que só é formatado para servir a sociedade e que não tem a possibilidade de um encontro com ele, de um conhecimento dele mesmo, vai ser um adolescente que vai estar perdido a vida inteira. E é nas bases, na adolescência... É a base da nossa vida. Tudo está escrito entre 3 anos aí. Entre 0 e 3 anos. Depois está a outra fase, até os 9. Mas tudo está inscrito. A gente pode evoluir todos os dias com a busca de autoconhecimento. Mas tudo está ali. Porque eu tenho uma função... que é ser psicanalista. Sim. Tive a sorte de ser psicanalista, de ter estudado, não é? Mas eu já tinha qualquer coisa comigo. Eu andava à pergunta de mim, já tinha isso. Tive a sorte de ter conhecido como professor Jacques Lacan, que é o herdeiro de Freud. A maioria das pessoas que não conhecem Freud e que metem a psicanálise em dúvida são pessoas que não sabem que Freud, antes de ser psicanalista, é porque ele foi contra a bruxaria, não é? Ele é um neurologista, é um médico, e havia um momento aí à La Salle Pelletier, em França, que havia uma divinação. Eles estavam a tentar de adivinhar coisas. Ora, Freud disse, não podemos continuar a adivinhar coisas, a gente temos de ir ao inconsciente. Porque o inconsciente é a base de tudo. Tudo está inscrito, é preciso aprender a ler. Está tudo registado lá. Portanto, é ir lá, à nossa mente, é ir lá. buscar as bases. Sim. Mas a psicanálise, o problema é que a maioria das pessoas pensa que a psicanálise é ir ver um médico ou ir ver um psicólogo e fazer uma sessão e que isso está feito. Uma psicanálise dura 20 anos. Eu sei, é uma loucura o que estou dizendo. Pois, sim. Quem é que está disposto a fazer 20 anos uma psicanálise? Poucas pessoas, mas toda a gente está disposto depois de ser aquele velho adolescente medicalizado que tem 50, 60, 70 anos e que está doente. Voltamos ao seu livro Saudade, que é apresentado este sábado. Sim. Texto, prosa, poesia. Sim, é isso mesmo.
um pouco de tudo? É um pouco de tudo, mas não é uma poesia parva, desculpa lá da expressão. É uma poesia filosófica, é uma poesia que pensa. Porque há muitas poesias que não dizem nada. São aqueles poemas que rimam panela com janela, mas que não vão muito longe, não é? Não quer dizer que o meu livro é especial, longe disso. Eu quero dizer que o meu livro pensa. Deixa-nos a nós, a cada um dos leitores também, essa intenção de ir à base e de tentar descobrir mensagem? Sim. E, sobretudo, no outro livro, Ansiedade, ainda vamos muito mais longe, porque é um ensaio poético-filosófico, o outro livro, Ansiedade. E são essas fases da vida, essa mensagem que quer passar, que progressivamente vai colocando em publicações, Fernando? Sim. Ora... também tem aquele livro que eu quando fui à Índia, que é A Alma, que é um diálogo entre um jovem que tem uns 18 anos aí e que tenta de compreender o que é a alma. Porque a alma católica, ou a alma da nossa civilização, é uma alma que é eterna, não é? Para uma alma ser eterna era preciso que ela fugisse ou que ela saísse fora do nosso corpo, não é? Eu penso que a alma tem outra função. A alma morre connosco? A alma morre connosco. A maioria dos homens não dão luz à alma deles. Ficam na escuridão filosófica, na escuridão espiritual. Um dia, todo o homem tem a possibilidade de fazer nascer a alma dele. É o conhecimento. Mas isso não é qualquer coisa de fora do homem. Não há nada antes da vida. Não é natural, tem que ser trabalhado, é? Não é natural, tem que ser trabalhado. Tudo é trabalhado. Tudo é um trabalho. Mas há uma grande diferença. É o que eu estava dizendo. Não há nada antes da vida, porque não há vida antes da vida, e não há vida depois da morte. Muitas pessoas estão nessa confusão de pensarem que depois da morte há qualquer coisa. Vem nas bases das religiões, um pouco. Sim, mas essas religiões judaica, cristão, islâmica, são religiões políticas que foram feitas para formatarem os homens, que foram feitas para meter um homem em escravidão intelectual. Está a contradizer muitas das coisas, diremos, que nos habituamos ao longo da nossa vida, bases de sociedade. Tem noção disso, Fernando? Sim, tem. Mas cuidado, eu não estou a favorizar, eu não estou fazendo política, não estou a favorizar uma religião mais do que a outra, eu estou metendo as três no mesmo saco, não é? O problema não é uma religião, o problema é essa religião que diz o homem como pensar. Teremos que ir de acordo ao Fernand, porque uma religião por si só não iria provocar guerras que temos, algumas por causa de religiões, por exemplo. Mas quase todas as guerras são feitas pela religião. É dizer, é como se a gente fizesse isto pode ser completamente absurdo, é como se ele dissesse que o Porto, o Benfica e o Sporting, cada um era o melhor. Não, tudo isso é futebol. Claro, tem momentos altos e baixos, claro, cada um deles. Tudo isso é futebol. Todas essas religiões são religiões, mas a questão é que essas religiões foram feitas para controlarem o homem. E hoje há homens que sabem que é impossível de chegar a eles, é impossível de chegar ao amor, conhecimento a Deus. O que é Deus? O amor, conhecimento. É impossível chegar ao amor, conhecimento pelas essas veias que a maioria do tempo só trazem venenos.
Tem noção, tem sido contradito por amigos seus, por conhecidos, em relação a esse seu ponto de vista, Fernão? Sim, claro, eu estou habituado a isso. Vou fazer 70 anos para o mês de outubro, se eu não estivesse habituado a isso. Mas como diz o meu grande professor, porque eu tive uma sorte excepcional, Freud analisou Ferenczi. Ferenczi analisou Bela Gomberger. Bela Gomberger analisou Fernão Viegas. Tem uma grande afiliação. Eu penso que é preciso ter 70 anos, ou se calhar um pouco mais, para ter um professor como a gente teve em Portugal, que era o Dr. António Coimbra de Matos, grande psicanalista, para ter esse alcance. Grandes nomes uniformizam-se pelo mundo inteiro. Claro. Não é? Sim, sim. É verdade. Bem, como é que... E voltamos à apresentação do livro, à biblioteca, este sábado. Vai ser assim um momento, exemplo do que está partilhando connosco, que vai partilhar na biblioteca este sábado à tarde. Sim, eu sou uma pessoa que tem a possibilidade de falar com todo tipo de classe de pessoas, com pessoas de qualquer um nível, não é? Eu sou uma porta aberta. Eu penso que sou de utilidade pública. Não tenho confusões com as pessoas. E o mais importante para mim não é o que eu vou dizer, é o que as pessoas vão me perguntar. É o que a pessoa quer saber. E se eu posso responder, vou tentar, não é? E até às vezes há certas perguntas que me fazem pensar e me fazem ir muito mais longe, e eu agradeço qualquer uma pergunta. Não há perguntas estúpidas. Cada pessoa tem a sua pergunta. E o conhecimento não se esgota nunca, não é? Não. Há uma grande diferença entre um poço e um tanque. Um tanque, aquele tanque onde a gente mete a água, não é? Isso, sim. Um tanque é um local para a gente meter água, isso esgota-se. Mas um poço tem lá uma veia... Pelas profundezas, e vai sempre, não é? Vai sempre alimentando esse foco. E isso está. É o que eu disse no princípio. Temos tudo em nós. É preciso partir à descoberta. Lembrando aqui que Fernão Viegas é mestre de meditação, atualmente dedica-se ao desenvolvimento cognitivo, com foco na nutrição, depressão e bem-estar de adultos. Tem muita gente que o procura. Não. Ou as pessoas ainda estão um pouco... Não tem muitas pessoas que me procuram porque... Mas têm as certas, é? Sim. Não tem muitas pessoas que me procuram porque eu penso que cá no Algarve não estão muito habituados ao que é um psicanalista. Estão mais na psicologia. Mas vou-vos dizer qualquer coisa. A psicologia sem as neurociências é muito fraquinha, não é? É mesmo por isso que os americanos e os brasileiros que vêm nos roubar, nós europeus, já estão metendo na psicologia as neurociências cognitivas. E a gente ainda estamos cá nos nossos pensamentos que nós somos os melhores, que os gregos ainda estão com os deuses, os portugueses ainda estão com as descobertas marítimas, e a gente estamos um pouco atrasados. Agarramos-nos ao nosso passado e não evoluímos? Não estamos futuro. Porque a gente descobrimos as coisas, mas os outros é que servem do que a gente descobriu. As artes ajudam nesses seus pensamentos. Isto porquê? Porque vamos aqui voltar ao princípio, quando dissemos que Fernão Viegas se especializou, estudou dança clássica, jazz, filosofia, mas ainda por cima também é pintor de expressão artística. É uma necessidade da sua vida também estas expressões, a arte, fazer parte? Eu nunca pensava que um dia, quando tinha 18 anos, que iria ser psicanalista. Eu comecei a ser psicanalista em 2001. Em 2001, em 2000 eu tenho 45 anos. Tinha uma vida já completa atrás de mim com a dança. Eu fiz a volta do mundo como bailarino
e também como professor, não é? E isso era, você sabe, eu penso que um artista é mestre em ansiedade. E é da ansiedade que nasce a possibilidade de se ultrapassar. O problema é que muitas pessoas não se dão a possibilidade de ir à depressão. Há uma grave confusão atualmente no nosso mundo ocidental. O que é uma pessoa bipolar? Uma pessoa bipolar é uma pessoa que nasce bipolar, é uma pessoa que nasce com olhos azuis. Ele pode tentar de querer trocar e ter olhos verdes, olhos pretos, mas um bipolar nasce bipolar, come bipolar, dorme bipolar e morre bipolar. O problema é que hoje a bipolaridade só está no maníaco e no depressivo. Tiraram o fundamento de o que Eugène Bleuler, que era um companheiro de Freud, tiraram a psicose. Entre uma fase e outra fase, entre o bipolar não é só um indivíduo que é depressivo. Ele passa por uma fase depressiva, mas ele também passa por uma fase de psicose. O problema é que hoje, para vender medicamentos, só meteram o bipolar numa certa categoria. Ora que, para voltar, o que é a depressão? Há uma depressão, que é a depressão. É tratável. É tratável, mas não é curável. A depressão traumática é uma depressão normal. Porque tudo o que é traumatismo é normal. É um acidente. É um acidente emocional, um acidente afetivo, um acidente, por exemplo, eu estou a conduzir a 200 a hora, sou mais bonito, no carro mais bonito, tudo aí estava bem comigo. Bom, o que acontece? Tem um acidente, a minha mulher está à minha direita, ela morre. Isso é um trauma. Mas isso não é qualquer coisa de anormal. Um trauma é uma coisa que é feita na vida, que é feita no percurso da vida. A depressão que sai de um trauma é uma normalidade. Quem não se autoriza essa depressão não pode compreender o seu funcionamento. Fica numa ansiedade psicótica. É preciso ultrapassar isso tudo. Para aí há uma cura. Mas a cura não é com medicamento. Não se cura depressões com medicamento. Cura-se depressões com a inteligência de compreender o estado no qual eu me encontro. É tratável, não com medicamentos, mas com ajuda, acompanhamento. Claro. É? É. Mas vamos agora, e porque também já vai alongar a nossa conversa, deixar aqui este convite, isto e muito mais. Cuidado, o que eu saí fora do livro, não é? Sim, o livro é poesia. O livro é poesia. Mas é uma poesia num adolescente que se calhar estava traumatizado, não é? Sim. E então... Podemos encontrar isso no livro. Podemos encontrar esses momentos no livro, não é? Sim, Exato, sim. Exato. Ora, mas não um livro técnico. Sim. Em psicologia ou É que nesta nossa conversa nós estamos a conhecê-lo um pouquinho melhor, a sua base também. Para que também quem nos está a ouvir possa ter a percepção de quem é este autor do livro Saudade, que é apresentado este sábado na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, a partir das 5 da tarde. Portanto, este livro tem todo, diríamos, um espelho do seu autor, Fernando Viegas, como já nos disse, e que vai ser um momento, assim, intenso, especial, com esta partilha do próprio autor. E toda a questão é bem-vinda. E os adolescentes são bem-vindos. Porque o homem que não sai da adolescência, que não entra no consciente, torna-se velho. Com pouca idade ainda. Claro. Sim. Eu conheço muitos velhos de 40 anos. E conhecemos jovens... Como a minha avó tinha 90 anos. E que era um espetáculo com mulher. Que bem, que bem, que bem. Fernando, foi muito bom recebê-lo aqui. Que seja um grande momento este. Fica o convite para quem nos ouve, que queira adquirir e saber mais e conhecer o autor de Saudade, este sábado, na Biblioteca de Tavira. Foi um gosto recebê-lo. Igualmente. Obrigada. Sim.
Até breve. A sua rádio para sintonizar, navegando, Rádio Gila.